Voltamos com o TV Mar News e agora há pouco nós mostramos o VT das pessoas que moram lá no Pinheiro, que fizeram o seguro da Caixa e têm tido dificuldade em receber esse seguro. A gente volta com a nossa atenção também para o Pinheiro, novamente aqui, mas para falar sobre os animais que têm sido abandonados, das pessoas que também precisaram deixar suas casas. Vamos conferir. Os bairros afetados pelas rachaduras em Maceió estão enfrentando outro problema, o aumento no número de animais abandonados. Grande parte desses animais foram abandonados por pessoas que saíram, que deixaram o bairro do Pinheiro e Mutange. Então, os animais estão subindo do Mutange para o Pinheiro e estão se aglomerando aqui na parte de cima. Então, são animais, sim, abandonados. Já foi constatado por moradores que ainda estão residindo aqui no Pinheiro que esses animais estão sendo abandonados também por outras pessoas que saem de outros bairros de Maceió e vêm abandonar aqui também. Somente aqui no bairro do Pinheiro, o movimento SOS Pet Pinheiro contabilizou mais de 1.000 animais, entre cães e gatos, que estão soltos nas ruas, sem alimentação e cuidados. Elisa é membro da Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, e explica que abandonar animais é crime. Muitas pessoas não têm ideia, mas no momento que você deixa o seu animal, você sabe que ele vai ficar abandonado na rua, você está cometendo um crime. Abandono é maus tratos, está lá no artigo 32 da Lei 9.605. Então, quem abandona está, sim, cometendo um crime. A comerciante Sebastiana dos Anjos é moradora do bairro há 46 anos e faz o possível para cuidar dos animais, mas lamenta que a situação ainda não tenha sido resolvida, pois logo terá que deixar o local e não poderá ajudar os pets. Minha maior tristeza é que eu sei que vou embora, não é hoje nem amanhã, mas eu acho que daqui para dezembro eu vou embora e eles vão ficar tudo aí. Como eu acabei de dizer, eu vou sair tipo robô, toda dura, sem olhar nem para trás. Para não chorar, porque eu sou muito fácil de chorar, eu sou muito sentimental. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito para apurar o abandono de animais nos bairros. Nós estamos aguardando essa reunião agora em julho, com todos os órgãos competentes e vamos saber agora quais são as providências que o Poder Público vai tomar, porque providências até o momento ainda não foram tomadas. Então nós vamos aguardar essa reunião, saber qual plano Braskem criou para os animais, qual foi o plano que ela criou e o que o Ministério Público vai fazer agora, que agora é a responsabilidade do Ministério Público que vai tomar a frente. Através de nota, a Braskem informou que vem dando suporte e encaminhando os animais para tratamento veterinário e abrigo em clínica especializada. Pois é, e olha só, diante dessa pandemia, o nosso cuidado com a limpeza dos nossos materiais e nossa higiene pessoal também tem sido redobrada. E a gente vai conferir como limpar nossos aparelhos eletrônicos sem precisar danificá-los. Vamos acompanhar na matéria de Mara Almeida. Eles estão por toda parte e constantemente são usados por nós. A Mariana Silva é empresária e durante a pandemia viu seus pedidos online aumentarem. Logo, tem utilizado mais seu celular. Praticamente 24 horas, né? Porque com esse distanciamento social, as pessoas hoje precisam se fazer presente, né? E com a campanha das floriculturas, né? Abrace com flores, então é uma maneira da gente se fazer presente nos lares, né? Diante desse distanciamento. Então, praticamente é 24 horas. Assim como as mãos, os equipamentos eletrônicos também precisam ser higienizados para evitar o contágio da Covid-19. Principalmente o notebook. Muitas famílias não têm mais de um notebook dentro de casa, então, todos estão em home office, tem a questão da escola também, as aulas. E às vezes esse computador, esse aparelho é compartilhado entre os membros da família. Aí eu recomendo que toda vez que uma pessoa usar, higienize para poder a outra vir usar o mesmo aparelho. E celular, a gente sempre está com ele na mão, a gente sempre está usando e tocamos em muita superfície que pode levar a contaminação para o aparelho. Mariana trabalha com entregas e está atenta a essa necessidade. Sempre que eu estou usando o celular, assim que eu acabo de usar, eu já tenho que higienizar, porque é um vírus, como você havia dito, que não há controle e toda higiene mínima é necessária, né? Então,
A gente está sempre higienizando tanto o celular quanto outros itens também para a confecção do nosso material. Julien explica como a limpeza deve ser feita para que não prejudique os componentes eletrônicos. É recomendável você usar sempre o álcool isopropílico, que é o álcool isopropílico, ele tem 99,8% na sua composição de álcool e 0,2% de água. Essa composição faz que ele evapore mais rápido e não prejudique os seus aparelhos eletrônicos. Lembrando sempre que você não deve usar diretamente no aparelho, você de preferência uma franela que não solte pelo, ou então um lenço ou de um papel fino ou mesmo de microfibra, você higienizar os seus aparelhos. E o técnico ainda alerta sobre os lugares em que o computador está sendo utilizado. O pessoal tem muito costume de usar computador em cama, superfície forrada, tanto em cama como em mesa forrada. Não é aconselhável porque tapa a ventilação do notebook e ele vai esquentar e vai prejudicar seus componentes eletrônicos. Pois é, gente, então a gente fica atento aí, né, como fazer essa limpeza, lembrando que ela é necessária sim para a gente manter a nossa segurança e evitar então assim a disseminação do novo coronavírus, tá bom? Olha só, a Prefeitura de Arapiraca interditou algumas ruas do centro para reduzir a circulação de veículos na região como forma de enfrentamento à Covid-19. Em virtude da baixa taxa de isolamento da população e do aumento do número de casos positivos, essa foi a forma que a Prefeitura encontrou para diminuir o número de pessoas no comércio, né? É mais uma ação aí da Prefeitura de Arapiraca para tentar reduzir o número também de contaminação do novo coronavírus. Nós conversamos, inclusive, na semana passada com o prefeito de Arapiraca e ele falou sobre essa preocupação, pois a saúde lá no município já está próxima ao colapso também, né? E entrou em colapso na realidade, eu acho, um dia depois que nós conversamos com ele, nós passamos também a informação de que a saúde pública lá no município de Arapiraca acabou entrando em colapso por conta do novo coronavírus. Então vale aí a gente ficar atento com essa situação. A gente já tem vivo? Já tem vivo? Ainda não? Então vamos chamar uma matéria sobre os acidentes que têm acontecido com motociclistas aqui no nosso estado. O número tem aumentado e isso tem preocupado também as autoridades. Vamos conferir. Mesmo com o isolamento social e todas as campanhas, ainda assim cresceram aí os acidentes com motociclistas em cerca de 40%. Quem vai explicar melhor para a gente esses dados e também por que isso aconteceu é o Tenente Coronel Lisiário, ele que é do Batalhão de Polícia Rodoviária daqui de Alagoas. Bom dia, Tenente Coronel, obrigada pela sua participação aqui com a gente TV Mar News. É um aumento até um pouco chocante, né? Porque a gente está vivendo um momento diferente em que é pedido para que as pessoas elas fiquem em casa sempre que necessário. Exatamente. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. O Brasil ele tem um problema crônico, né, nessa questão de acidentes com motociclistas. O Brasil ele é o segundo no ranking onde acontece mais mortes no trânsito por acidentes de motos com vítimas fatais. A gente perde apenas para a Colômbia. Então, no Nordeste, a gente também tem um problema crônico ainda mais. E aqui no nosso estado, no estado de Alagoas, na região do Agreste, a gente tem alguns municípios pontuais que estamos tratando já essas anomalias há bastante tempo. Alguns municípios têm se destacado de forma bastante negativa no que diz respeito a esses números de acidentes. Então, a gente tem aí, desde quando foi editado o primeiro decreto governamental, do dia 20 de março até o dia 31 de maio, nesses 70 dias por aí, houveram 29 mortes. Ou seja, foi um acréscimo em relação ao ano de 2019, em torno de algo de 40%. Então, são nos municípios de Craíbas, Igaci, Arapiraca, Giraldo Ponciano, Campo Alegre e Limoeiro de Anadia. Então, o nosso batalhão, mesmo em época de pandemia, a gente ficou um pouco alerta nessas situações, porque durante esse período era para as pessoas estarem com um fluxo ainda menor pelas rodovias. A gente conseguiu reduzir o número de acidentes nesse período, todavia aumentou o número de acidentes com motos
com motociclistas. Então a gente sabe que a presença do policial na rodovia ela coíbe o cometimento de infrações. Então a gente tem intensificado de forma bastante presente durante mais ou menos 15 dias, que foi a última vez que houve um acidente com vítima fatal nessa região. Então de lá para cá não houve sequer nenhum acidente mais com motos nesse período. No início do ano, a gente fez um trabalho educativo na região agreste do estado, fomos às escolas, aos centros de formação de condutores, às faculdades, fizemos um trabalho bastante interessante e a gente conseguiu, por 70 dias, a gente não ter nenhum acidente com vítimas fatais na região agreste. Mas, infelizmente, a gente sabe que nesse período de pandemia, a gente tem usado o bom senso em algumas situações, em virtude da dificuldade que as pessoas estão passando, mas só que, às vezes, a flexibilização, ela ocorre em certas anomalias. E está aí a prova. As pessoas aumentaram o número de acidentes com vítimas fatais, sua grande maioria jovens, entre 24 a 35 anos, e agora nosso batalhão está agindo de forma repressiva. O que tínhamos de fazer de forma educativa, a gente já fez. Agora a gente está trabalhando de forma repressiva, combatendo de forma veemente e fazendo a apreensão de todos esses veículos que estão sendo flagrados nas rodovias, com condutores dirigindo sob efeito de álcool, inabilitado, sem capacete, que é uma coisa cultural no nosso interior, conduzindo motocicleta com 3, 4 pessoas em cima. São várias situações de irregularidades que nós encontramos e que agora iremos combater de forma mais eficaz. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira, agora próximo passada, entre o município de Igaci, Giraldo Ponciano e Craíbas, nós apreendemos cerca de 54 motos. Por quais motivos? É uma coisa agora no interior que a gente tem tendo várias denúncias. Olha só, nós tivemos um probleminha com esse VT, no próximo bloco a gente volta a vê-lo completo, né? Porque agora a gente vai conversar com Mara Almeida, que traz informações pra gente ao vivo. Mara. Oi, Porlane, mais uma vez, olá também para você que está nos acompanhando, nos assistindo aqui pelo canal 525 da NET ou pelo portal gazetaweb.com. Pois é, a gente já falou sobre esse assunto aqui em outra oportunidade e vamos voltar a falar sobre ele. É um auxílio merenda que foi prometido pelo governador do estado, né, o Renan Filho, e que já foi, ele foi prometido há 2 meses e que já foi até aprovado pela Assembleia Legislativa de Alagoas, mas até agora ele não foi entregue, não foi pago a esses estudantes. Os estudantes estão sofrendo com isso. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é o Givanildo Saraiva, ele que é estudante do ensino médio, não é isso, Givanildo? Bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no TV Mar News. Vamos explicar o que é esse auxílio? Ele foi prometido há 2 meses, é isso mesmo? Isso, bom dia, obrigada. O auxílio merenda foi prometido há 2 meses pelo governo do estado e ele veio com o intuito de auxiliar os estudantes nesse período de pandemia, inclusive para as pessoas que estão mais vulneráveis e tal, que necessitam desse auxílio merenda. E esse auxílio ele nunca foi pago a vocês? Está faltando alguma coisa para que ele seja de fato entregue? Está faltando muita coisa, na verdade. O governo do estado falou que a Caixa está processando os cadastros, mas isso já tem 1 mês e nada. Esse processamento está sendo processado a lenha, né? Só pode. E já foi até aprovado pela Assembleia Legislativa do estado, é isso mesmo também, Givanildo? Isso. O auxílio merenda já foi aprovado há 2 meses pela Assembleia Legislativa. Inclusive os deputados estão cobrando do governo do estado para que seja pago logo esse auxílio. E o governador ele chegou a falar alguma coisa para vocês? Ele chegou a dar alguma resposta, a escutar vocês? Não, na verdade eles tentam nos silenciar. A gente está se movimentando através da rede social, cobrando o governo e eles vêm bloqueando os comentários, querendo silenciar a voz dos estudantes. E como é que vocês, estudantes, você que fala, né, por esses estudantes, como é que vocês estão sobrevivendo nesse tempo de pandemia? Mas realmente é muito complicado. Eu venho aqui falar por 170 mil estudantes alagoanos, principalmente as pessoas que
moram em periferias, na zona rural, elas vêm sofrendo bastante. O auxílio merenda seria um valor simbólico de R$50, mas que para muita gente faria muita diferença, né? Além do auxílio merenda, também havia a possibilidade da merenda ser repassada? Houve a chegar algum comentário desse tipo? Chegou no começo, o governo falou que seria disponibilizado kit merenda, quando na verdade o que estava acontecendo era que as escolas estavam dando a sobra da merenda para os estudantes, mas o governo estava propagando outras coisas, né? E esses estudantes, eles estão sofrendo, eles estão realmente passando necessidade sem essa merenda? Sim, muitos estudantes, a única alimentação deles era a merenda na escola, né? Então, eles estão sofrendo bastante, principalmente o pessoal da periferia. 170 mil estudantes, né? Cerca de 170 mil estudantes que você falou. Quais são as principais reclamações desse grupo, dessa categoria hoje? A principal reclamação é a falta de responsabilidade da SEDUC. Eles não têm comprometimento algum com os estudantes e nós vemos sofrendo essa carência e o governo só prometendo, fazendo várias propagandas, que a gente sabe que isso não existe. Eles só põem nas redes sociais deles propagandas falsas e o que a gente quer realmente é um posicionamento e saber quando é que a gente vai receber esse auxílio e o governo nada, só fala que próxima semana e nunca chega. Hoje, qual então que é o principal apelo de vocês que você quer deixar aqui? Qual a mensagem que você quer deixar para o governador? Então, eu venho aqui falar por 170 mil estudantes e fazer a pergunta ao excelentíssimo governador do estado e à excelentíssima secretária Laura Souza, cadê os R$50 dos estudantes para esses estudantes que tanto precisam? A Secretaria do Estado da Educação teve um posicionamento semana passada através da cobrança, da pressão dos estudantes nas redes sociais. Eles falaram que esse auxílio ia ser pago esse mês, mas até então nada. A gente quer saber cadê esses R$50. A gente está, através das redes sociais, se movimentando com a hashtag Cadê meu cinquentão? E quem quiser mais informações sobre esse movimento, como é que pode ter? Vocês têm algum contato para repassar? Alguma rede social? Sim, eu venho aqui, sou gremista, líder estudantil. A gente está se movimentando através da rede social e no Instagram que a gente está usando bastante do Grêmio da minha escola é @GrêmioDoba. E a gente está se movimentando, passando informação para os estudantes, atualizando tudo sobre o auxílio. Muito obrigada, Tati Givanildo, pela sua participação aqui no TV Mar News. Bom dia. Obrigada, TV Mar, mais uma vez. Né? É isso, então a gente reforça aí mais esse apelo, né? Agora dos estudantes de escolas públicas estaduais. O governador, né, ele prometeu aí, logo que a pandemia iniciou, esse auxílio merenda para esses estudantes, são cerca de 170 mil estudantes, mas até agora esse auxílio ele não foi entregue. Inclusive esse projeto já foi até aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, mas aos estudantes ainda não chegou nada e nem também foi repassada a merenda, o kit merenda. E esses estudantes eles estão aqui fazendo esse apelo, né? Estão passando necessidade, muitos deles não têm nem o que comer, dependiam das merendas que eram ofertadas nas escolas, estão aí agora à mercê, aguardando um retorno. A gente reforça esse apelo para que o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, possa se pronunciar e ajudar a atender aí o pedido desses estudantes. Orlane, eu volto com você aí no estúdio com imagens de Márcio André. Eu vou até aproveitar para me despedir de você, telespectador do TV Mar News. Hoje é meu último dia dessa temporada que eu fiquei aqui com vocês. Vou agora entrar de férias, mas estarei de volta em julho no Bem Assim. Então a gente volta a se encontrar lá. Assim que terminar o TV Mar News, já começa o programa Bem Assim e a gente volta a se ver. Bom dia aí para todos vocês, bom dia para você também, Orlane, e todo o pessoal aí do estúdio. Obrigada, Mara. Muito bom ter tido a sua companhia durante esse período. Muito competente essa menina, né, gente? E olha só, vocês vão continuar a encontrar Mara Almeida sem problema algum no programa Bem Assim a partir de julho. Ela sempre dando um show e trazendo temas muito pertinentes aqui pra gente, tá bom? E a gente continua falando sobre esse problema do auxílio emergencial, dessa demora do pagamento
dessa ajuda, na verdade, perdão, gente, não é o auxílio emergencial, mas essa ajuda para os estudantes aqui do nosso estado, é porque essa situação se repete também no interior do estado. E a gente conversa nesse momento com Nadinael Oliveira, que é estudante de Colônia Leopoldina e tem passado por essa situação também. É uma realidade de vocês também, não é, Nadinael? Bom dia. Bom dia. Por aqui é a mesma coisa, a mesma situação que o Givanildo estava falando com vocês. O Estado ainda não pagou, como já foi dito, 2 meses desde que foi aprovado na Assembleia Legislativa e até agora nós ainda não obtemos resposta por parte da SEDUC. Nem chega esse auxílio, essa ajuda aí de R$50, nem tampouco também as cestas básicas. Na verdade, não é bem uma cesta básica, né, que haviam falado. São as sobras das merendas que haviam nas escolas estaduais. Sim. Era isso que estava sendo permitido. As escolas já começaram a distribuir, ao menos estas, só que isso já foi, eu acho que mais ou menos um mês. Aqui, na escola onde eu estudo, a direção, sempre muito responsável, inclusive, já distribuiu o que tinha de merenda, né? Mas isso há mais ou menos um mês. E até agora, o auxílio merenda, que foi prometido pelo governo, continua sem resultado. E como é que está a situação desses estudantes que precisam, que contavam com esse auxílio merenda? Olha, a gente já tinha ouvido diversas vezes, até mesmo na escola, que muitos estudantes, sobretudo aqui, a melhor refeição muitas vezes que tinham era na escola. Se não tem... como nós não estamos indo à escola, as aulas estão sendo online, o aluno muitas vezes passa a necessidade com a família em casa. No primeiro mês ainda teve uma certa ajuda da escola, que foram aquelas sobras de merenda, mas até agora nada. A gente tem informação que o CPF, né, de pelo menos 140 mil estudantes já foram cadastrados no ato da matrícula, enfim, 70 mil já possuem conta na Caixa, que facilita exatamente esse repasse. Mas o que o governo do estado, não sei se vocês já tiveram contato, né, algum retorno do porquê que está tendo essa demora? Como bem dito, a SEDUC publicou uma nota, eu acho que é essa que você leu há pouco, na sexta-feira, em virtude da campanha que os grêmios estudantis de Alagoas se propuseram a fazer, em virtude da demora. Foi necessário que os estudantes começassem a fazer a campanha nas redes sociais para que a SEDUC saísse da sua zona de conforto e desse ao menos uma explicação. Porque se os estudantes não tivessem pedido, começado a cobrar nas redes sociais, sem dúvida alguma, nem essa nota que a SEDUC publicou teria saído. Então, até agora a gente não tem uma explicação razoável de qual é o motivo pelo qual ainda não foi pago. Dizem que a Caixa que está ainda fazendo recadastro, uma coisa assim, mas até agora a gente continua sem uma resposta explícita, clara. Segundo a SEDUC, essa semana vai sair o calendário. Mas são promessas. Então, a gente aguarda. Pois é, Nadinael, a gente acompanha daqui, né? Aqui na capital, eu acho que fica um pouco mais fácil, não menosprezando a situação dos estudantes daqui, mas aqui a gente tem uma gama maior de projetos, de doações, que tem uma facilidade maior de chegar aos estudantes daqui da capital. É um pouco diferente da situação dos estudantes do interior, né, que demora um pouco mais para chegar às doações. Acho que os números das pessoas que doam também estão mais concentrados aqui na capital, e essa é uma situação um pouco mais difícil para vocês, então. Sim, é porque, de qualquer forma, no interior nós temos mais dificuldades, porque também questão de cidade pequena, a gente também não tem as mesmas necessidades, né, das pessoas que estão, dos alunos que estudam na capital. Por ser uma cidade maior e, com certeza, em virtude das doações, como você falou, é muito mais fácil de ser ajudado. Aqui nós temos também a questão da zona rural e período chuvoso, mais difícil ainda da gente ter acesso. Com certeza. Eu queria que você pudesse deixar, então, a tua palavra, o teu apelo para os nossos gestores, né, para que eles pudessem te ouvir. Claro, então,
fica o nosso pedido, em nome de todos os estudantes do estado de Alagoas, sobretudo dos estudantes mais necessitados, daqueles que precisam de fato do auxílio merenda. Peço, senhora secretária da Educação, que agilize o processo, porque os alunos mais necessitados estão de fato necessitando, né? Não é uma brincadeira, ninguém está falando isso só por estar falando. Eles precisam. Se precisam, se é um direito, se é uma lei, a lei precisa ser cumprida. Nós não estamos pedindo nada, nenhum favor, não estamos pedindo como se fosse uma bondade do governo do Estado. É uma obrigação, porque existe uma lei e a lei precisa ser cumprida. Pois é, e se chega a verba também, a verba tem que ser destinada para o que se deve, né, Nadinael? Muito obrigada pela tua participação aqui e a gente segue acompanhando. A TV Mais está aqui de canal aberto para dar voz a vocês diante dessa situação, tá bom? Um abraço, tenha um excelente dia. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui para você.